Infelizmente, os dados assustam, né? Hoje é dia 14 de agosto e eu estava fazendo uma pesquisa. Em 13 dias, o aumento do sarampo, que é o tema dessa semana, ela aumentou em 38%. É um número assustador, né, doutor Hamilton? Sim. Primeiro, antes de você começar, eu queria agradecer a sua presença. Você está sempre, assim, pronto a atender a gente. Quando a gente viu realmente a importância e as dúvidas das pessoas que enviam para a gente em relação ao sarampo, a gente pensou na hora, né, no senhor, que é um super infectomologista e tem uma didática muito fácil para as pessoas entenderem cuidados, tratamentos, causas. Então, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço e parabenizo pelo programa. Eu acho que isso que nós temos que fazer, levar a informação ao público para que realmente se previna de qualquer tipo de doença. Então, vamos começar falando do sarampo. O que é 20, 30 anos, né, que ninguém mais ouvia falar, 20 anos, né? E agora não se fala em outra coisa do que o sarampo, né? Sim, o sarampo era uma doença que em 2016, inclusive, o Brasil recebeu um selo da Organização Mundial da Saúde dizendo que o sarampo estava totalmente controlado. E, infelizmente, em 2017, a questão da Venezuela, as pessoas portadoras de sarampo da Venezuela chegaram ao Brasil e, com isso, começaram a aparecer casos de sarampos no Brasil. Mas agora, o que preocupa mais, como você falou anteriormente, é a questão do sarampo no estado de São Paulo. Nossa, é assustador. Hoje o estado de São Paulo é o estado com o maior número de casos de sarampos no Brasil. Provavelmente a questão da globalização, as pessoas chegando até o Porto de Santos por navio, tiveram casos, né? Foram casos que chegaram até Santos. A questão do aeroporto de Guarulhos, onde pessoas vindo de qualquer parte do país podem vir com esse vírus e a transmissão do vírus é muito fácil. A transmissão do vírus através de gotículas de saliva, então da proximidade, e o inverno é muito comum que as pessoas fiquem cada vez mais próximas, então ao tossir, né, ao falar, pode se transmitir esse vírus e é muito fácil então a propagação da doença. E hoje 90% dos casos do estado de São Paulo está na cidade de São Paulo. Isso nos preocupa muito. Seria um pouco a doença da ignorância também que fez alastrar dessa forma? Porque hoje a gente ouve muitas mães jovens, com médicos jovens, alguns até no lado naturistas, que estão abandonando as vacinas, né? Porque acredito eu que vários médicos jovens, não estou criticando, mas isso eles aprendem na literatura, né? E a gente sabe de casos, né, de epidemia, muitos anos atrás, que vem a óbito, que era uma doença que matava muita gente, né? Sim, o sarampo é uma doença que tem complicações, né? Principalmente em crianças e idosos ou pessoas que tenham realmente um quadro da resistência baixa. Então ela pode deixar sequelas, levando a surdez, cegueira, principalmente quando existe um acometimento do cérebro, e é uma doença que pode acontecer. Pneumonia, então pode existir óbito pelo sarampo, né? Nos casos que vieram da Venezuela, tivemos óbitos. Felizmente ainda no estado de São Paulo não houve nenhum óbito por sarampo. Mas é uma doença que preocupa e existe vacina. É isso que você estava dizendo. Infelizmente, a questão as vacinas, elas acabaram fazendo com que muitas das doenças fossem eliminadas. A época da varíola, só a varíola, que é a primeira vacina a ser descoberta no mundo, foi em 1776, que foi a vacina para a varíola. E isso aí eliminou muita gente. Acredite-se que as doenças infecciosas mataram 3 vezes mais que as 2 guerras mundiais juntas. Olha só. Então, com a vacinação, as doenças foram deixando de existir. Então, com isso, a população foi deixando de ter medo por determinadas doenças e foram deixando de vacinar. Mesmo diante da epidemia que nós estamos de sarampo, a taxa de vacinação é muito baixa ainda, no próprio estado de São Paulo. Mas isso realmente, como você falou, né, a questão dos fake news, isso não aconteceu só no Brasil. Isso aconteceu na Europa também, nos Estados Unidos também, né? Em 1998, teve um artigo
que foi publicado numa revista internacional, cientificamente de alta qualidade, dizendo que existia relação entre as vacinas de sarampo com o autismo. E com isso diminuiu muito a procura pela vacina. Aí foram ver que, na verdade, quem havia escrito esse artigo tinha, na verdade, um conchavo com escritórios de advocacia. Olha só. E com isso, essa comprovação, e foi feita por um jornalista, essa comprovação, esse artigo foi banido, o médico foi cassado o seu diploma, não pôde mais atuar como médico nos Estados Unidos e também em toda a Europa, mas o prejuízo que isso levou foi uma diminuição na imunização. Depois de 12 anos, o Reino Unido conseguiu aí sim resgatar a questão da confiança das vacinas. Então, o fake news, ou seja, as notícias falsas que recebemos constantemente, né, com essa facilidade digital que estamos tendo, isso aí complica muito a questão da meta vacinal. À medida que nós não atingimos a meta vacinal, começa a ter doenças. E isso é uma questão de saúde pública. Sim. Porque se você está deixando de vacinar seu filho, além de ele estar correndo risco de ter uma complicação da doença, ele pode transmitir para outras pessoas. Exatamente. É uma questão de saúde pública. Né? Então, doença como sarampo, que é de fácil transmissão, é uma doença que precisa ter controle. Então, quando você tem um caso de sarampo no seu bairro, você vai ver que é feito todo um bloqueio, vacinação em massa das pessoas que moram próximo, para que essa doença não se propague. Porque senão nós teremos em breve muitos casos de sarampo e muita gente morrendo por sarampo. É uma judiação. Vamos continuar falando de vacinação. Eu fui vacinada quando era pequena. Eu preciso tomar vacina de novo? Então, é assim, o que acontece? A grande maioria das pessoas não tem carteira de vacinação. Sim. Então não sabe quantas doses tomou. A vacina de sarampo é feita em um ano de idade, com 12 meses, e depois com 15 meses. Né? Agora, por exemplo, Campinas, que tiveram casos em creches, começaram a vacinar já crianças com 6 meses de idade, porque se essas crianças com menos de um ano adquirem o sarampo, aumenta a taxa de mortalidade. Sim. Então, hoje é o seguinte, quem tem de 1 até 29 anos de idade, teria que ter tomado 2 doses da vacina. De 30 anos a 59 anos de idade, 1 dose da vacina pelo menos. Então, se você não sabe que se tomou vacina ou não, se você está nessa faixa etária entre 30 e 59 anos de idade, você teria que tomar 1 dose. Quem tem acima de 59 anos de idade, não precisa tomar, por quê? Provavelmente já teve contato prévio com sarampo, quando existia a doença ainda, quando o vírus circulava. Então, essa pessoa não precisaria tomar a vacina. Então, quem tem até 59 anos de idade, ou seja, de 30 a 59 anos de idade, 1 dose da vacina. Então, é indicado, gente. Nos postos ele está tendo, né, principalmente aqui em Piracicaba, até porque eu fiz uma pesquisa, então vocês podem estar tomando no posto aí. A vacina não é a vacina contra o vírus do sarampo somente. É aquela que é 3, vacina, né? É a tríplice viral. É sarampo, rubéola e cachumba. Né? Então, a vacina de vírus enfraquecido. Então, gestante, por exemplo, não pode tomar a vacina. Né? E é uma vacina que ela pode dar um efeito colateral muito, muito discreto, às vezes uma febre baixa, uma hiperemia, ou seja, um vermelhidão local da onde foi feita a vacina, mas os efeitos benéficos da vacina superam qualquer efeito local que a vacina possa ter causado. Não, com certeza, gente. Falando sobre o sarampo, como eu sei, né, quais são os sintomas que eu tenho, que eu preciso procurar um médico em relação ao sarampo? É uma doença infecciosa aguda, onde o indivíduo começa a apresentar febre, né, pode apresentar uma hiperemia conjuntival nos olhos
sintomas como se fosse de um resfriado, e começa a começar manchas avermelhadas na pele, geralmente é crânio caudal, ou seja, começa no rosto, tronco, membros, e a importância disso é que a maioria dos médicos hoje que estão no pronto atendimento nunca viram um caso de sarampo. Então hoje, diante de um paciente que tenha febre, certo? Que tenha sintomas gripais, com manchas avermelhadas pelo corpo, pode ser um caso suspeito. E principalmente se ele veio de São Paulo, se veio de países que tenham maior número de casos de sarampo. E diante disso, eu acho que é interessante pedir exames para diagnóstico e, no caso de confirmação, tem que ser avisado a vigilância epidemiológica do município e do estado, porque as pessoas que tiveram contato e as pessoas que estão próximas vão ter que receber vacina e fazer o chamado bloqueio para que a doença não propague. A transmissão já acontece em torno de 6 dias antes da pessoa começar a ficar vermelha. Então esse é o grande problema. Às vezes a pessoa já está portando o vírus, já está transmitindo, e o caso não é um caso suspeito. Então, a chance de transmissão é maior, porque diante de um suspeito, você isola, ele fica em casa, você chama a vigilância, mas ele já estava transmitindo o vírus antes. E como é uma doença que a transmissão de vias respiratórias é muito fácil a transmissão, então nós devemos ficar atentos, e a melhor forma é a vacinação. A vacinação que tem que ser feita, e as pessoas têm que entender que a vacina é a melhor forma de prevenção. Gente, olha só que bacana, né? Curiosidade, eu ouvi dizer, por exemplo, quando você é contaminado, que em 40 horas você contamina muita gente, né? Sim, porque principalmente se as pessoas estão próximas, aquelas pessoas, se você só de conversar próximo já pode transmitir. Então, é uma doença de fácil transmissão. Se eu estiver num ambiente fechado, por exemplo, eu estou aqui numa sala de consultório, a pessoa está ali a alguns metros, não conversei nada, mas eu estou no mesmo ambiente, eu corro risco? Sim, corre o risco. Então, por isso que é importante, os casos que tiveram contato com caso suspeito, é que seja vacinado. E só para eu entender, eu tive contato ali, não sei, mas foi no sábado, por exemplo, hoje é quarta-feira, eu tenho que tomar, mas ele já não está fazendo efeito? A vacina, ela corta alguma coisa ou não? Assim, a vacina, ela vai demorar alguns dias, porque a vacina, na verdade, você recebe o vírus enfraquecido ou morto, e o seu organismo reconhece e começa a produzir as defesas, que são os anticorpos. Você vai começar a produzir defesa em torno de 15 dias. Mas é a forma de prevenção. Entendi. A imunoglobulina já é o anticorpo. Então, às vezes, em caso, por exemplo, de uma gestante que teve contato com um caso suspeito, ela pode receber o quê? Ela não pode receber a vacina, mas ela pode receber já o anticorpo, a defesa, que é a imunoglobulina. Por quê? Porque se a gestante adquire sarampo, né, ela pode, além do quadro ser mais grave na gestante, também pode existir a transmissão para o feto. Então, malformação, óbito. Então, e como ela não pode tomar vacina, ela pode receber a imunoglobulina. Então, em alguns casos, pode ter essa indicação. E cabe ao médico saber qual caso, se vai tomar vacina ou vai tomar já o anticorpo, a defesa, que é a defesa imediata, chamada imunoglobulina contra o vírus do sarampo. Contraindicação, você falou de gestante, falou de crianças menores de 1 ano, inclusive agora nos casos 6 meses. Tem alguma outra contraindicação? Não, algumas pessoas que são imunossuprimidas, né, que têm realmente uma doença mais grave, poderia ser discutido caso a caso, né? Mas é uma vacina totalmente inócua, né? É uma vacina que praticamente não causa nenhum efeito adverso, principalmente na gestante. A questão é mais por causa de ser uma vacina que tem o vírus da rubéola. E a gestante não pode tomar vacina para rubéola, porque a rubéola, sim, ela pode levar a malformação congênita.
é totalmente contraindicado. E como não existe a vacina de sarampo isoladamente, a gestante não pode tomar de forma nenhuma. Outras pessoas não teriam por que não tomar. Medicação? Tranquilo. Não tem problema. O uso de corticoide em doses altas pode fazer com que a vacina tenha menos efeito. Né? Porque à medida que você faz uso de corticosteroides por qualquer tipo de doença, e à medida que você toma a vacina, realmente essa vacina pode ser que o efeito seja um pouco menor do que aquele que não toma. Mas tem que tomar. Qualquer pessoa deve Gripada, tomar. pode. Tirando o corticoide. Eu acho que diante do quadro que nós estamos... Tem que tomar. Tem que tomar. E outra coisa que é importante colocar. Quem viaja muito para São Paulo tem que tomar o mais rápido possível. Quem trabalha em rodoviária, imagine, você trabalha num guichê da rodoviária, chega pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil. Né? E você ali conversando. Tem que tomar. Tem que tomar. Taxistas que recebem pessoas de outros municípios, né? Tem que tomar. Profissionais da área da saúde têm que fazer uso. Né? Então, realmente, tem grupos que devem tomar o mais rápido possível. E você deve realmente levar a sua carteira de vacinação ao posto de saúde para ter orientação. Se há necessidade de tomar vacina ou não, pode ser que você já tenha tomado 2 doses, você não tem nem indicação de tomar. Mas a grande maioria dos adultos... Na dúvida, toma. Porque não tem carteira de vacina. Não tem. Para finalizar nossa conversa, como está o sarampo em Piracicaba, o vírus? Então, nós temos alguns casos suspeitos, mas nenhum caso ainda confirmado. Mas tivemos casos, teve um caso confirmado em Araras já, teve um caso confirmado, casos confirmados em Campinas, e não tenho dúvida, tomara a Deus que não chegue aqui. Mas pode ser que sim. Então, vacinar. Nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, que decorrente que enviaram para a gente, mas o principal motivo que eu quis convidar o doutor Hamilton, que é infectomologista, para o nosso bate-papo é para que as pessoas que ainda ficam na dúvida em relação à vacinação, que corra e garanta a sua vacina, vai lá, toma de sarampo, pega teu filho, olha a carteira de vacinação, deixa em dia, porque a gente continue com algumas doenças que estão esquecidas, que fiquem lá mesmo, lá no fundo do baú e que a gente nunca mais ouça, né, falar dessas doenças. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar esclarecendo para o público que está assistindo a gente. E se você está assistindo a gente tem dúvidas, né, acredito que ele tenha esclarecido, mas qualquer dúvida pode estar enviando para a gente, que a gente reencaminha para o doutor Hamilton. Muito obrigada, viu? E você já está fazendo parte. Eu falo que até infelizmente, hoje eu vim contar, falei, infelizmente eu vim te entrevistar, porque a gente procura ele realmente quando tem esses surtos na nossa cidade e a gente precisa de informação, porque é tanto fake news, que até você estava comentando, que a gente não sabe se toma, se não toma, se é verdade ou se não é. Então tá aí esclarecendo, né, informação de conteúdo para vocês. Obrigada. Eu que agradeço.